Olá pessoal, eu sou a Gabi Lochaiter e esse é o programa Recontar, aqui no Coletiva.tv. Vale lembrar que o Coletiva.tv é mais uma iniciativa do Coletiva.net. Aliás, se tu é novo por aqui e ainda não conhece o portal, na descrição do vídeo tu encontra o link que te leva direto para lá e também para as nossas redes sociais. Já aproveita e nos segue lá também. Se tu curtir esse vídeo, já deixa o teu like, compartilha e comenta. A tua interação é muito importante. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho aqui no canal. Só assim o YouTube te avisa sempre que tiver conteúdo novo. Aqui no Recontar, a gente faz uma pequena viagem no tempo e revisita uma das sessões preferidas dos leitores do portal, o perfil. Há mais de 20 anos a sessão tem a missão de contar um pouco da história dos comunicadores gaúchos. Então, nossa missão hoje é descobrir o que mudou desde o dia que o nosso convidado foi entrevistado. Vamos juntos? Está no ar o Recontar. O nosso convidado de hoje é um jornalista que há algum tempo já mora em São Paulo. Eu vou ter que colar um pouquinho o currículo dele, porque é bem extenso. Ele é jornalista formado pela PUC e é âncora atualmente do Band News TV. Ele é apaixonado por rádio e iniciou sua trajetória profissional aos 13 anos na Rádio Sobral de Butiá, sua cidade natal. Desde então, o microfone virou seu melhor amigo, seu maior companheiro. Passou também pela Rádio Charqueadas FM, Rádio Gaúcha, CBN e Itapema FM. Ainda no Grupo RBS, atuou na extinta TV Com. Contratado pela Band em 99, esteve à frente de programas das rádios Band AM, Band News FM e na Band TV. Atuou ainda na Rádio Guaíba e na TV Record, além do SBT-RS. Já conquistou uma série de prêmios, entre eles o Prêmio Ari de Jornalismo da Associação Rio-Grandense de Imprensa e outras homenagens da Câmara Rio-Grandense do Livro, da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, assim como da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a comanda Porto do Sol. Ufa! Estou falando de Felipe Vieira. Muito obrigada, Felipe. Obrigado pelo convite. Que legal. Vamos então recontar um pouco o que passou. Espero que não tudo. Não, vamos lá. Bem legal. Tu lembra quando foi que tu foi entrevistado? Eu fui entrevistado há 19 anos. Aos 19 anos. Eu queria saber se tu ia lembrar que foi há 19 anos. Não, mas isso eu colei. Esse é a única parte da cola. E eu me lembro que foi o Vieira e o Fuscal me ligaram. Uhum. Né? Eu não lembro quem fez a entrevista, mas eu me lembro que o Vieira e o Fuscal me ligaram. Um passou o telefone para o outro e tal. Eu estava recém chegando a Bandeirantes e aí eles me convidaram para falar. Eu até aproveito, se vocês quiserem ler na íntegra a entrevista, pode olhar aqui na descrição que a gente vai deixar o link. Eu vou começar falando quando tu te mudou para Porto Alegre aos 23 anos. Na época, uma vez por semana, tu percorria 80 quilômetros para visitar a família em Butiá. Desde 2020, tu estás em São Paulo. Como é que ficou essa rotina? A rotina era igual até meus pais estarem vivos, né? Então, eu estava em Porto Alegre e ia a Butiá uma vez por semana, 3, 4 vezes por mês, tipo, aquelas coisas. Agora, em função de São Paulo, diminuiu bastante. Sempre que eu venho a Porto Alegre, eu vou a Butiá. Mas também eu tenho vindo muito pouco. Não está dando, a rotina é muito acelerada. Não tenho como. Fui a Butiá agora há 2 meses, pegar e jogar futebol, naqueles grupos de WhatsApp, né? Então a gente começa a querer reviver essas coisas. Então a gente fez uma partida lá solidária, arrecadou alimentos. Foi a última vez. E agora, em função de festas e presença, e aí estou em férias, vou a Butiá de novo. Aproveita para rever todo mundo. Na época da publicação, tu disse que estava satisfeito com a tua carreira e que não pensava em sair de Porto Alegre. Mas tudo mudou. Eu vou abrir aspas para ti. Não é falta de ambição. Nossa meta é melhorar o Jornal Gente, melhorar o Band Cidade, melhorar os índices de audiência. Tu imaginou que a tua trajetória fosse tomar um rumo completamente diferente?
Não, e não era falta de ambição. Eu adoro Porto Alegre, acho que eu era um cara do tamanho do Rio Grande do Sul, né? Eu saí da Band aí, fui para a Record, da Record fui para o SBT, tive convite para voltar para a RBS, para voltar para a Band, então não tinha problema algum. Sim. O que aconteceu para eu sair? A minha esposa foi convidada, né, para um cargo executivo em São Paulo, e aí eu, como sempre tinha convite de São Paulo, eu disse, não, eu não queria travar a carreira de ninguém. Sim. Né? Eu disse, não, aceita, não tem problema algum, e eu vou para São Paulo, que a gente não imaginou que a gente ia mudar para São Paulo, no meu caso, em janeiro de 2020, e em fevereiro, março, tudo ia fechar em função da pandemia. Mas graças ao que eu tinha feito no Rio Grande do Sul, a todos os contatos que eu tive ao longo da vida, eu tive o convite da Bandeirantes, tive outras sondagens, né, para pegar e trabalhar rapidamente. Então, Tudo deu certo. tudo deu certo. Que legal. Tu aproveitava muito, a tua rotina sempre foi muito agitada, mas na época do perfil, durante todos os intervalos, tu aproveitava para fazer as tuas coisas pessoais. Entre elas, tu tinha um personal e tu jogava golfe. Fazia 6 meses que tu estava fazendo golfe. Isso continua? Não. O exercício continua? O golfe me abandonou. Te abandonou? O golfe era o seguinte, eu saía do Jornal Gente na Bandeirantes, 9h30 da manhã, e naquele período eu não tinha ainda o programa da tarde. Né? Aí eu, quando fui para o programa da tarde às 2h, eu saía da Bandeirantes, chegava no clube, vestia, ia para o campo, eu não almoçava para voltar para o Bandeirantes. Então eu fui abandonando o golfe porque eu tinha outros compromissos. Eu não tinha, assim, golfe é uma coisa que você precisa de 2, 3 horas, tranquilidade, né, para pegar e jogar. Né? Eu adorei o esporte, amei, Mas quero como voltar. É que tu chegou no golfe? Por convite de amigos, né? E aí era um convite de amigos. Quero voltar a jogar golfe um dia, mas quando eu tiver uma vida mais tranquila no sentido de carga horária, né? Hoje, de novo, eu estou numa confusão porque eu faço o programa para Porto Alegre às 11 da manhã, estou na Bandeirantes à tarde de São Paulo, né, para o Band News, e fico até de madrugada para o Jornal da Noite, né? Então, esse é o tipo de esporte que eu, nesse momento, não consigo voltar a ele. Eu estou ainda fazendo várias atividades físicas, né? E agora, em função do Theo estar jogando tênis, eu estou voltando a jogar tênis. Olha que era um só. esporte que eu também tinha abandonado lá atrás em função dos meus joelhos, das articulações. Mas agora, já com o devido cuidado e pegando bem mais leve, eu tenho voltado. Coisa legal, bem legal. Uma coisa que tu também amava, e eu quero saber se tu continua amando, era a gastronomia, vinhos e charutos. Charutos menos em função que a casa fica muito carregada, muitos aromas, então eu fui proibido com o nascimento das crianças de fumar charuto dentro de casa, então diminui drasticamente. Vinhos, aumentei drasticamente, a compensação aconteceu. Principalmente a pandemia, né? A pandemia sim, mas Sim, o vinho é um hábito que eu Sim. sigo com ele e normalmente 2 cálices de vinho por dia no mínimo, um no almoço e um quando eu chego em casa para dar uma baixada na adrenalina, de madrugada. E gastronomia, estou numa cidade das melhores do mundo em termos de gastronomia, né? Então sempre que a gente pode, a gente está conseguindo descobrir restaurantes novos. Né? São Paulo é uma cidade, nesse ponto, riquíssima. Incrível, né? Sim. Eu conheço algumas grandes cidades do mundo e São Paulo não perde para nenhuma delas. Imagina. Em termos de gastronomia. Eu queria abrir umas aspas sobre isso. Quero me habilitar mais sobre a gastronomia. Gosto de experimentar coisas novas, não tenho nenhum tipo de preconceito com comida. Ao longo prazo, gostaria de fazer um programa sobre restaurantes. Eu descobri um preconceito que eu tenho em relação na Olimpíada de 2008 em Beijing, eu descobri que eu não comeria insetos. Eles comem. Nem tentou. Eu tentei. A curiosidade, mas aí eu disse, esse aqui é o meu limite. Né? Então, um gafanhoto foi o meu limite. Foi o limite. Né? Então, ali eu tenho umas coisas assim, tem uma brincadeira que se faz, né? Que o Alex Atala serve formigas da Amazônia. Né?
E eu não tenho curiosidade nenhuma de comer as formigas da Amazônia. Eu adoro os pratos dele, mas as formigas da Amazônia é uma... Nem pensar. Nem pensar. Mas e o programa, quem sabe, agora a Bandeirantes tem o Sabor e Arte, quem sabe me chamam, mas é que... mas não... Eu adoraria fazer, adoraria. Não, mas não está no plano imediato. Assim. Naquela época, em função do jornal Gente, Bira Valdez e eu gostávamos muito de gastronomia, a gente tinha o Messê Sayan, que fazia um comentário gastronômico, a gente pensou em fazer um programa na Bandeirantes local, sobre gastronomia. Mas logo depois, assim, deu a tragédia do Bira e não aconteceu. Não aconteceu. Mas a gente tinha esse projeto. O Bira tinha feito um programa muito legal na TV2 Guaíba, que era o Mistura Fina, onde ele fazia entrevistas das mais variadas, e até a gente achava que esse nome era legal para levar para Bandeirantes e fazer um programa de gastronomia. Então a ideia era... A gente tinha algumas coisas, ele num restaurante, eu no outro, conversas, claro, redigidas, né? Mas e aí, como é que tá tal coisa aí e tal, para mostrar um pouco da cena gastronômica de Porto Alegre. Se perdeu com a morte dele, né? Sim, se perde, né? Tu já adiantou que tu foi para São Paulo em função da tua esposa, tu acabou dando um spoiler de uma pergunta que eu ia te fazer. Tu sempre foi uma pessoa que tu te considerava romântico, tu acreditava no amor, né? Tanto que tu disse que tu era movido à paixão. Não. E também eu acho que tu fez uma previsão da tua vida, porque tu disse que tu ia casar e ia ter 2 filhos. É mesmo? Há 19 anos atrás. Parece que realmente tu acertou. Se tivessem me perguntado o nome do menino, eu teria dito Theo. Teria dito? Theo eu teria dito, porque é um nome que já vinha na minha cabeça há muito tempo. Eu disse isso, eu não sabia disso. Vê só. E como é que foi conhecer a tua esposa, a paternidade? A gente se conheceu em um evento profissional, né? Ela não, a faculdade, né? A ESAD, na época, pegou e me fez um convite para fazer uma mediação. Eu já tinha tido um encontro com ela muito rápido na Bandeirantes. E naquele momento da mediação eu fiquei balançado, né? E brinquei com o Carlos Fernando Soto, Carlos Souto, advogado. Vou casar. Aí o Caco, né, que é uma figura assim, tá bom. Aí quando eu casei, eu convidei ele efetivamente para dizer, tô casando. Tô casando. Né, foi uma paixão à primeira vista. Ele tinha mesmo? Tinha uma... E foi correspondido de cara? Sim, teve um certo convencimento, mas foi tranquilo. Foi tranquilo porque a agenda do jornalista me atrapalhou. Esse evento foi 2 dias antes de eu viajar com a governadora Ieda Crucis para fazer uma cobertura de uma missão da governadora Ieda para Nova York. Então ficou aquele negócio do... Vamos sair, não, tem que ser hoje, porque amanhã eu viajo. Como se tu viaja? Viajo em Nova York, era uma coisa meio pedante. Era meio pedante, mas é profissional, não é uma coisa assim. Não estou indo ali e voltando. Não, mas aconteceu. E as tuas férias? Sempre gostou de um lugar Isso mudou muito. Isso mudou de 19 anos. Tu gostava de lugares assim, muito calmos, tu procurava praias, tu gostava... Na época, tu isso mudou. Não, isso mudou muito. Não, isso mudou muito. Mas agora com a família, como é que... Não, isso mudou muito. Isso acabou. Isso acabou porque é o seguinte, eu não tenho talento, admiro quem tem, parabéns aos pais que têm, né? Mas, por exemplo, você falou em praias. Praias é o nosso recurso natural. Então, tudo bem, você vai para um resort com as crianças, tem brinquedoteca, tem animação, tem teatrinho, tem coisas. Eu admiro muito os pais, invejo aqueles pais que viajam com os filhos assim, vamos para Nova York em dezembro com as crianças de 2 anos. Nova York -4, -8, as crianças num carrinho mal andando, todas elas embrulhadas, empacotadas. Isso é um acordo que a gente fez, né? A gente começa a fazer essas viagens mais longas a partir do ano que vem, 2023, em função das crianças. Dá um tempo, cresce,
sabe? Até para aproveitar mais, para aproveitar, né? exatamente isso. É um aproveitamento de vocês e Eu estou em deles, Porto Alegre de férias, né? Quais são as minhas férias em Porto Alegre? Eu nunca passei férias em Porto Alegre. Então, aquelas questões assim, eu levei para conhecer o Cais do Porto, levei para conhecer o Palácio de Piratini, o Teatro São Pedro, a Alessandra bailarina. Então, é? a mãe pegou e se apresentou aqui no palco do Teatro São Pedro. Levei para conhecer a Catedral, levei para conhecer, sabe, essas coisas assim, que você não faz estando na cidade, né? Porque tem uma riqueza cultural na cidade que você não aproveita. Levei na biblioteca pública, né? Ainda bem os dois leem bastante, então ficaram encantados com os livros e tal. Tem a exposição do Proust que estava lá, então olharam, se encantaram com os vídeos. Né? Isso é muito enriquecedor para a gente conhecer também a cidade da gente. Sim. Que muitas vezes você está tão dentro que você não consegue, né, fazer essas conexões. É um olhar diferente. Mesmo que tu viva aqui desde sempre, né? Mas as férias, isso mudou muito. Então, mas nem praia hoje, nem não, praia? Não, é praia. Hoje é praia. As férias hoje é praia, Porto Alegre, Butiá, Caxias, nessa relação com a família. Mas a partir do ano que vem começa a mudar. Que bom. E o Felipe Carnavalesco, esse acabou. Esse acabou, rapaz. Como assim? Mas por quê? Esse acabou porque foi o seguinte, o que acontecia? Mas tu já desfilou? Eu puxei samba da Rádio Gaúcha, o samba dos 70 anos da Rádio Gaúcha. Um beijo pro Cláudio Barulho. Cláudio Barulho é um dos grandes intérpretes do samba de Porto Alegre, completou 80 anos agora, em dezembro de 2022. Uma figura que eu amo de paixão. Eu tenho maior admiração, maior respeito pelo Cláudio Barulho. O Cláudio Barulho me deu a oportunidade de puxar o samba com ele. Tinha ele a harmonia e ele pegou e disse, olha, como a tendência era eu sair, tirar eles do tom, coloca o microfone dele um pouco mais baixo, porque eu ia gritar, eu ia fazer outras coisas. Mas ele me deixou atravessar uma avenida cantando um samba. Pô, isso foi maravilhoso. Né? E aí saí, Mangueira, o Amor, sabe, Estação Primeira de Mangueira, saí no Imperadores, adoro as escolas de samba de Porto Alegre. Eu brinco muito, né? Tem um carnaval de Porto Alegre, porque é um dos meus melhores amigos, o Tinga. Né? O Tinga voltou do Japão e nós nos encontramos no carnaval. E o Tinga chegou para mim e disse assim, vamos desfilar? E eu olhei para ele assim, não tem como. Aí ele assim, deixa comigo. Ele pegou, foi na arquibancada, bem assim, eu sempre ia para o carnaval de Porto Alegre de calça branca e sapato branco, porque tudo podia acontecer, calça branca e sapato branco, tu te resolve. Né? Aí ele foi, gritou na arquibancada, 2 camisas da Tinga. E eles jogaram, ele ídolo, né? Jogaram para nós 2 camisas, nós vestimos as camisas e saímos na armação, na coordenação. Então eu passei também já pela Tinga, uma emoção maior, né? Carnaval de Salvador, desfilei com Ivete, no trio da Ivete, Margarete Menezes, sabe, fazendo show, camarote do 2222 do Gil, quer dizer, era uma agitação, né? Mas isso acabou. Mas tu ia por diversão. Eu ia por diversão. Não para cobrir. Eu cobri carnaval em Butiá, pela Rádio Sobral, no início de tudo, e depois cobri pela Rádio Gaúcha. Beijo pro Cláudio Brito, que é um maravilhoso cara. E quando a Bandeirantes, a RBS, abriu mão 2 anos de fazer o carnaval, a Bandeirantes cobriu. E aí eu narrei o carnaval pela Bandeirantes. Não com o talento do Brito, não com o conhecimento do Brito, mas a gente narrou para a Bandeirantes 2 anos do carnaval do Rio Grande do Sul. E o voluntariado? Agora estou pensando se foi 2 anos ou se foi 1 ano, mas eu narrei. Agora estou pensando isso. O currículo é tão extenso que é difícil. Agora estou pensando, né? Isso, mas teve isso. O voluntariado é o seguinte: hoje eu estou assim, estou me aproximando de algumas pessoas em São Paulo. É algo que eu acho que tem que passar isso, inclusive, para o Theo e para a Laís, né? Mas eu não estou em nenhuma atividade diária em função de... Eu cheguei no meio da pandemia, a gente não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo, né? Meio que parou tudo,
Né? Então agora eu tenho feito alguns contatos, mas eu não comecei nada ainda de voluntariado, só que vou fazer com certeza. Quando eu posso, isso eu faço de lá, né? Auxilio o Tinga, o Dunga, nas ações deles, né? O Padre Seron lá na Restinga, mas é muito à distância, né? Mas mas não é de ajudar, né? Mas não é o colocar a mão na massa, sim. né? Tu quer estar presente, tem que estar presente. dentro do... Tem que estar presente. Eu acho que a gente tem que devolver tudo que a gente recebe. Né? Pois é, essa até foi a tua frase. Deus é bom para mim, quero retribuir. Acho que é muito isso, né? Continuo querendo. Que bom. Espero que tu consiga. Então, eu acho a melhor forma de encerrar essa... O Gerando Falcões... Desculpa, não. O Gerando Falcões, né? Eu tenho visto o trabalho deles e tenho ficado encantado. Então, talvez a gente consiga fazer uma coisa juntos, né? Eu na verdade, de alguma forma, trabalhar em algum dos projetos deles, né? Sim. Então, é alguma coisa que eu estou... Mas tu tem alguma área que tu gostaria, assim, em específico? Adultos, crianças? Eu acho que hoje, eu não sei se eu falei naquela época, não falei, então tá. Acho que naquela época eu estava voltado para as crianças, acho que hoje eu faria com idosos. Eu acho que tem que ter esse olhar para os idosos. Tem muito projeto para as crianças, mas a gente tem que pensar... talvez porque o instrumento esteja a caminho, nesse caminho, chegando na terceira idade, então tem isso, né? Mas eu tenho pensado nisso, algum tipo de coisa nessa área. Acho que tu acredita que a vida esteja sendo muito boa para ti, mas eu queria, se tu pudesse fazer um balanço desses 19 anos. É uma coisa 180, né? Há 19 anos eu era solteiro, tinha 24 horas, fora as horas que eu estava trabalhando, estava disponível, então eu vou fazer... 2 horas disponível? Mas tipo assim, vou fazer voluntariado. Sim. Vou aprender um novo esporte, vou aprender um novo esporte, né? Eu não tinha essa questão assim de responsabilidade com outros seres, né? Então hoje tu tem que ter um olhar, eu não sou mais uma figura una, né? Sim. Hoje é uma família, então a gente tem que ter esse outro olhar, né? Essa questão de a gente pegar e ter cuidados, né? Qual a idade dos teus pequenos? O Theo com 9 e a Laís com 6. Idades bem desafiadoras. Muito, ainda mais assim, o que aconteceu? Como eu fui pai aos 47, aos 50, não é que falte energia, mas é uma energia diferente quando você é pai com 25, 30, né? Tem uma energia diferente, tem uma situação diferente. Então, é o maior desafio da minha vida hoje, né? São eles, é o cuidado com eles, como é que faz, né, para ter uma harmonia e pensar, né, o que vai ser deles. É aquela coisa assim, eu fico pensando no meu pai, né? Meu pai pensava assim, meu filho vai ser engenheiro, né? Meu filho vai ser médico, né? Quando eu cheguei, que eu comecei a carreira de jornalismo lá com 13, 14 anos, né, e fui me dirigindo para isso, e fiz vestibular para isso e tal, meu pai já tinha conhecimento do que estava acontecendo. Sim. Qual o rolo hoje? O rolo pensar que a profissão deles talvez nem exista ainda. Pode ser, né? É bem possível. É bem possível. Sim. Né? Pode ser, é uma questão assim... eu não imagino que eles vão ser jornalista, médico, engenheiro, advogado, uma dessas profissões que tradicionais, né? Isso, né? É uma questão assim, há um mundo a ser descoberto, né? Coisas que a gente não tinha a menor ideia há 5, 6 anos e hoje são profissões, né? Então, e na verdade muito menos daqui a alguns anos igual, né? Tudo e eles tendo 9 e 6 é uma questão de... Né? Mas nenhum deles dá... Pode ser que siga? Não? Graças. Acho que todo jornalista que passa por aqui diz isso, né? Não, mas também se seguirem está tudo tranquilo. Só que a comunicação mudou tanto que não é mais, eles não vão ser jornalistas como
eu fui, né, ou estou sendo, né, é uma questão... Quando eu iniciei em 1979, né, o Jajá, o Kiko, o padre Frederico Antônio Asman e os outros sócios da Rádio Sobral montaram a rádio, você tinha rádio, jornal e TV. Ponto. Isso era comunicação. Né? Aí chegou lá o Heron Oliveira, né, e toda uma equipe, o Sérgio Fernandes, o Luiz Carlos Oliveira, foram montar a rádio. Era uma relação com a comunidade direta, né? Então a rádio tinha um limite. Você sabia que a rádio pegava de Butiá até Pantano Grande, de Pantano para o outro lado até São Jerônimo, em alguns pontos de Porto Alegre, né? Hoje a rádio tem um aplicativo. Então eu estou em São Paulo, ou está no YouTube, ou está na internet. Sim. Então não tem mais essa questão geográfica, né? É uma questão assim, mudou muito, né? Então a pessoa não me vê no Jornal da Noite, 2 da manhã. No outro dia alguém pega e me diz, aquela reportagem do Jornal da Noite, me viu? Não, eu vi no YouTube. Não, eu vi no aplicativo. Não, eu vi porque tu postou na rede social. Né? De alguma forma a comunicação chega, né? A informação chega, porque né? o que acontece, né? Você tinha aquela situação assim, é verdade que vocês disseram na Bandeirantes tal coisa? Sim, é verdade. Eu ouvi falar. Hoje, a pessoa quer saber, ela entra no site da Bandeirantes, está lá. Né? Se não está aquele trecho específico, está lá o programa inteiro, a pessoa vai achar ali, porque tudo está, né? Como todos eles estão no YouTube, a pessoa vai se dedicar algum tempo e vai achar. Né? O que a gente falou? E hoje também tem um negócio também que é ótimo, que é falei, vai lá e confira. Porque também tinha um negócio que era assim, ouvi falar que tu disse tal coisa, e às vezes sempre uma distorção, né? Sim. Aí, hoje o telefone não. sem fio, né? O telefone sem fio. O Felipe disse isso, vai lá e vê o que ele disse. Entendeu? Exatamente. Isso funciona muito bem. E o Felipe daqui, vamos dizer, 10 anos, a gente costuma dizer 10 anos, mas é o futuro. Tu te vê, o que tu planeja, alguma coisa? Eu não planejo nada. Não? Eu não planejei até aqui. Não, eu não tenho uma vida planejada. Não, nunca tive uma vida planejada. Meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E é o bom disso tudo, né? Porque a gente vai se desafiando. Né? Essa questão, por exemplo, de ir para São Paulo foi um desafio. Sim, né? grande. Né? Naquele momento eu tinha... Quando eu decidi, o que aconteceu, para ser muito assim, preciso em termos de dados? Eu decidi em setembro, né? Tinha um acordo com a empresa que eu estava, com a SBT, de ficar até dezembro, e eu disse, olha, eu não vou mexer em nada, eu não quero fofoca. E, não queria... o Felipe está indo para o SBT em São Paulo, o Felipe está indo para a Bandeirantes em São Paulo, o Felipe está indo para a Globo, o Felipe está indo para a Jovem Pan, o Felipe está indo para... Sabe? Eu não queria isso, porque eu sabia que ia atrapalhar meu momento do SBT, que foi muito, muito legal, estava muito legal. E aí, em dezembro fechou, aí eu tinha que fazer a mudança, e eu defini o seguinte, que eu não ia, janeiro e fevereiro, procurar emprego. Por quê? Porque eu queria fazer a adaptação das crianças, já que a Alessandra estava trabalhando e tal, então a gente tinha que fazer a adaptação das crianças. Alguém tinha que adaptar as crianças a São Paulo. Adaptação, por sinal, é uma palavra que eu não gosto, mas usei agora, então eu sempre me policio. Eu não gosto de adaptar, mas levar as crianças para conhecer escola nova, para conhecer São Paulo, para se situar na cidade, para fazer novos amigos, essa coisa toda. Bom, aconteceu a pandemia. Né? E aí, graças ao trabalho que eu tinha feito aqui, eu trabalhei em RBS, Globo, Bandeirantes, Record, SBT, eu tinha contatos em todos. Né? E aí aconteceu, quando o pessoal da Bandeirantes descobriu que eu estava em São Paulo, então
temos lugar para ti. Outros depois, no meio do caminho, fizeram ali também contatos, mas eu já tinha definido, né? Porque a Bandeirantes é uma casa que eu tenho o maior carinho, né? E só tinha boas lembranças e boas experiências, então a definição se deu por aí, né? Naquele primeiro momento. É uma trajetória longa, né? Desde aqui, lá dentro da Band, São né? 10 Essa tua anos, relação com a Band. São 10 anos de Bandeirantes aqui, e o bom da Bandeirantes aqui é que Bandeirantes, como aqui também é uma TV que pertence à família Saad, a gente tinha uma relação direto com São Paulo. Não é uma relação de afiliada normal, né? A gente tinha uma relação de... Eu conhecia o Mitre, conhecia quem estava lá na coordenação, o Boechat vinha para Porto Alegre, a gente fazia programa junto, eu ia para São Paulo, eventualmente, Canal Livre, quando eram gaúchos, eles pediam para a gente participar, então já tinha essa abertura de Canal Livre, então, essas coisas que eram muito legais, né? Sempre teve uma boa relação Porto Alegre, São Paulo na Bandeirantes, né? Que é algo que a gente preza muito. Mas eu sei que tu não planeja, mas jornalista, tu te vê? Eu acho assim, nós não teremos nenhum problema, no meu caso, de estar com 67 anos trabalhando. Mas é algo que eu sei aonde, entendeu? Eu sei que vai ser rádio com certeza, agora que vai ser um rádio só na internet... Né? Vai ser, o que vai ser? Que rádio.com, ou vai ser uma rádio antena, onde a gente vai continuar ouvindo rádio no carro, que nem a gente ouve, né? Ou essa rapidez tão grande de mudanças, né? de tecnologia, a gente já vai também ter no carro. A gente já tem, na verdade, né? Todos os podcasts, na verdade já tem, os multimídias estão ali, então, não sei, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Certo, tem que ser, né? Tranquilo. Bom, a gente vai encerrando, passou muito rapidinho, tranquilo. Né? Mas eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Muito mesmo. Eu fico nervosa, eu já tinha dito para ele que eu estava nervosa porque alguém que já tem tanto... Tá me chamando de velho. Não, experiente. Eu ainda usei essa palavra quando a gente começou. Sabe que é muito gozado esse negócio porque eu brinco muito, né? Praticamente toda a equipe que eu trabalho no Band News TV, né? E no Jornal da Noite, na Band TV, quando eu comecei no rádio, em 1979, não era nascido. A gurizada começou tudo assim, 80, 81, 82, 83, né? E muito nas décadas de 90, né? E eu brinco muito com eles, assim, olha, tu não era nascido, podia ser teu pai, fica aí. É bem assim, não, né? Mas é isso. Então tá, te agradeço muito. Eu acho que deu pra gente recontar um pouquinho, né, desses 19 anos. É claro que se a gente ficasse aqui, nos contaria milhões de histórias, né? Mas te agradeço muito por estar aqui comigo. Não, eu agradeço o convite. Então tá. À disposição. Certo. Então a gente vai encerrando por aqui. Para ti que ficou até o final, eu espero vocês no próximo episódio do Recontar.